E a gente já fala sobre a relação, acabamos de falar, na verdade, né, sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, que está melhorando, mas a tensão entre Trump e Venezuela está escalonando. Por isso a gente vai até os Estados Unidos com Eliseu Caetano, que vai trazer todos os detalhes para a gente sobre essas relações diplomáticas que andam conturbadas. Eliseu, muito bom dia, é com você. Salve, salve, David de Tarso. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 5 minutos aqui na costa leste do país. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando, como você disse, a escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Se por um lado as relações com o Brasil aparentemente vão começar a caminhar bem melhor, principalmente depois daquela ligação de ontem envolvendo Lula e Trump, azedaram de vez agora entre Estados Unidos e Venezuela. Donald Trump emitiu uma ordem direto do Salão Oval, um dos mais importantes da Casa Branca, para os seus aliados de governo e garantiu: a partir de agora, a diplomacia americana não fala mais com a diplomacia venezuelana. As ligações estão cortadas e a ordem foi dada ao enviado especial Richard Grenell, que não vai mais poder negociar absolutamente nada, pelo menos não pelas vias diplomáticas, com o regime de Nicolás Maduro. A decisão já foi comunicada em meio a essas operações militares que a gente tem acompanhado aqui ao longo das últimas semanas da programação da Jovem Pan. Para quem não está por dentro do assunto, há cerca de um mês, os Estados Unidos enviaram para águas internacionais bem próximos da costa da Venezuela pelo menos 6 navios contendo mais de 5 mil militares das diferentes forças armadas aqui do país. Há pelo menos um mês e meio a gente vem tratando do assunto. A Casa Branca diz que esses militares foram enviados para lá apenas e tão somente para fazer o patrulhamento do mar ali naquela região e impedir que drogas sejam enviadas de lá para cá, para os Estados Unidos, perdão, e nega que tenha a intenção de fazer qualquer tipo de intervenção militar na Venezuela. Mas, de fato, o que a gente tem acompanhado, especialmente nas últimas horas, é o seguinte: é o regime de Nicolás Maduro reclamando de que tem registros de que aeronaves americanas, drones americanos estão sobrevoando o espaço aéreo deles, de que essas incursões por mar já entraram nas águas nacionais territoriais da Venezuela e que há, inclusive, operações em terra em alguns espaços sendo feitas por americanos, infringindo, portanto, o espaço venezuelano. A Venezuela, por sua vez, também já armou a sua população, conclamou Nicolás Maduro cerca de 4, 5 milhões de venezuelanos. Armas foram entregues, treinamentos estão acontecendo por lá, militares estão fazendo ali, forjando uma verdadeira milícia civil para combater os Estados Unidos em caso de ataque e em caso de invasão, que ainda não aconteceu. Os Estados Unidos até negam de que isso vai acontecer. De qualquer forma, o governo dos Estados Unidos agora, com essa decisão de romper ligações diplomáticas, eleva o grau dessa tensão, David, e faz com que a Venezuela tem ali toda uma reprogramação. Nesse momento, o que acontece por lá, de acordo com as agências de notícias, além da população que já está armada, há todo um reforço sendo feito nas fronteiras, reforço de policiamento, reforço com militares também, e claro, Nicolás Maduro tem medo da própria vida, né? Teme pela própria vida, porque há uma recompensa sendo oferecida pelos Estados Unidos de 50 milhões de dólares para quem levar qualquer tipo de informação que leve à captura de Maduro. Ou seja, há ali uma verdadeira corrida dele contra os Estados Unidos e contra até algum possível dissidente dentro de seu próprio país. A gente vai seguir daqui, o David, acompanhando toda essa situação, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan se a gente tiver novas atualizações, ok? Combinado, Eliseu. Muito obrigado pelas suas informações, direto dos Estados Unidos, trazendo contexto aí sobre essa tensão que está escalonando, e agora as relações diplomáticas realmente não devem avançar, Ana Beatriz Hiroshi.
Assim, David, a gente vê que existe uma tentativa dos Estados Unidos, mais do que nunca, de fazer frente ao regime de Nicolás Maduro. Tem havido essa intensificação dessa presença americana e agora mais um novo elemento, que é essa ruptura de tratativas e da relação diplomática. Existe aí um forte... Como que eu vou colocar? Uma forte contradição de sistemas entre os dois países. E como Donald Trump foi eleito também com essa bandeira de tentar ser um player internacional e de mostrar sua presença perante o resto do mundo, me parece que a Venezuela é um local fácil dele fazer essa presença, porque além de se tornar manchete, a Venezuela não tem qualquer força para fazer nada contra os Estados Unidos. Então fica fácil para aparecer para os americanos e para o resto do mundo, como se eles estivessem realmente tomando conta da Venezuela, porque afinal a Venezuela não tem muito o que fazer contra eles também. O Trump até ironizou, né? Colocou um vídeo lá, o pessoal das relações públicas, das redes sociais, onde os militares venezuelanos estavam treinando com pessoas um pouco acima do peso, e aí falou assim, esse é o exército que vai enfrentar, que vai fazer frente a gente. Então, realmente tem muitas questões que a gente deve observar em torno desse tema, né? Guilherme? Eu tive a oportunidade de falar aqui mesmo outro dia sobre a preocupação que eu tenho com essas intervenções americanas em outros países. Eles têm um histórico de fazer intervenções severas. Mas aí a gente está falando de um ditador também, né? Sim, exatamente. Concordo plenamente. É ruim, né? Quando os dois lados têm problema, a gente fica difícil torcer. Mas veja, o meu problema longe de mim, não quero defender a Venezuela, muito pelo contrário, sou absolutamente crítico. Um ditador, a eleição que a gente acompanhou de perto, uma palhaçada, uma farsa, né? Mas quando um país, potência, como os Estados Unidos, interfere em um outro país sob esse tipo de alegação, mas é um ditador, mas é um narco-estado, eles não estão lá para implantar democracia e para resolver problemas mundiais. Eles estão lá por interesse próprio. E os Estados Unidos é um mestre histórico em fazer esse tipo de incursão por interesse próprio. A gente teve no passado Chile. No Chile, eles apoiaram o Pinochet, né? Retiraram porque o Allende era socialista, e eles apoiaram um golpe, colocaram um ditador no poder, que foi a ditadura do Chile, foi severa. Mais recentemente, Iraque. Entraram no Iraque alegando que havia massas armas de destruição em massa, que não havia, não foram comprovadas, pelo contrário, a incursão falou, puxa, não achamos as tais armas, desmantelaram o governo do Iraque. Depois que saíram, o que aconteceu? Governos autoritários e, a longo prazo, ISIS. A ISIS surgiu como um resquício desse desmantelo, desse ataque americano. Então, assim, quando você põe um país para ir lá destruir outro ou subjugar outro, implantar o governo que interessa para eles, nos modos que interessa para eles, que não está preocupado com o futuro ou a organização dessa nação, na maioria das vezes, os efeitos a longo prazo não são benéficos, são ruins. Então você tem toda a razão, David. Não temos que apoiar a Venezuela, mas temos que olhar com toda a desconfiança do mundo para quando os Estados Unidos falam mas ali é um problema grave, ditadura, acho melhor eu meter o bedelho lá. Assim, nunca é pensando no bem dos outros. Historicamente, pelo menos, nunca foi. Mas, Jota, será que também se não tiver uma intervenção externa, não continua a ditadura e aí a gente nunca vai ver uma eleição justa sendo realizada na Venezuela? Você pensa dessa forma ou não? Eu fiquei até um pouco assustado com o zelo que o Guilherme, que eu vou chamar de Gui, né? Que o zelo que o Gui falou sobre a questão do regime venezuelano. Um regime venezuelano que ontem estava vazando imagens de uma mulher que estava parindo uma criança nas escadas porque o sistema de saúde lá está totalmente colapsado. Um regime venezuelano que não tem sequer condições de poder salvar o próprio povo venezuelano. E eu não estou dizendo que o Trump não tem interesses pessoais. É claro que ele tem interesses pessoais. Mas agora eu vou agradar o Mano Ferreira, agora que me chamou de liberal. Mas não é do interesse do açougueiro que eu vou esperar o meu jantar. Ele vai fazer isso pelo próprio interesse dele. Então, se o Trump quer um inimigo externo, e é realmente aquilo que ele quer o Bin Laden do Barack Obama, não tem problema nenhum. Desde que eu tenha consciência e certeza que os frutos de uma intervenção, que uma ocupação, que uma invasão, chamem como quiserem chamar a influência dos Estados Unidos acerca do regime venezuelano, vai ser sim benéfico à população. E não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
Já que o Mano foi citado. Primeiro eu gostei que o Jota citou Adam Smith, né? Pra quem não pegou a referência. Não, e ele tá meio... Os fins justificam os meios hoje, mas o problema é que nem sempre a intenção gera o efeito, né? Então... não necessariamente uma intervenção militar numa ditadura leva a uma democracia. O caso do Iraque, o caso do Afeganistão são muito evidentes, né? Houve nos Estados Unidos, por um tempo, a ideologia, a crença, inclusive por parte de alguns liberais americanos, de que seria possível exportar a democracia por meio da força. A experiência já nos mostra que não é possível, né? Como que se constrói uma democracia? Por meio do fortalecimento da sociedade civil, por meio de instituições que surjam e que floresçam de baixo para cima na sociedade. Então, a forma de acabar com a ditadura na Venezuela é fortalecendo forças democráticas dentro da sociedade venezuelana. Precisa vir de lá a solução. O que agentes externos podem fazer é tentar aumentar a capacidade de ação dos meios internos da Venezuela. Então, eu não acredito nesse tipo de solução militar e vejo com bastante cautela e perigo. A América do Sul não tem guerras desde a Guerra do Paraguai. Então, eu acho que é importante que a gente não perca a dimensão que conflitos militares sempre acabam gerando mais sofrimento e mortes de inocentes. Esse não é um bom caminho de solução de conflitos. Precisamos apostar na via do fortalecimento das forças democráticas dentro da Venezuela. Todas presas. Então vamos fazer pressão justamente para que soltem. Vamos fazer pressão internacional para que o processo eleitoral seja respeitado. Nada disso foi feito. E o Brasil tem grande responsabilidade nesse sentido, porque no lugar de atuar como uma força diplomática em fortalecimento dos princípios democráticos, atuou passando pano para a ditadura. E isso a gente precisa sempre levar em conta. O Brasil foi sócio da ascensão do regime do Chávez, foi sócio da manutenção de Maduro, foi sócio da fraude eleitoral na Venezuela, ao não atuar de forma incisiva em defesa dos valores e princípios democráticos. Sem dúvidas, né? A gente viu que realmente o governo brasileiro ainda reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, não foi isso? Vocês viram, né? Exatamente. A gente, inclusive, na época, criticou muito o fato de que a diplomacia brasileira não estava se colocando da maneira que, enfim, a gente acreditava que deveria. Porque em outros conflitos internacionais, muito mais distantes daqui, houve manifestações muito mais contundentes por parte do Itamaraty. E quando se falou na Venezuela, que aqui é ao nosso lado, que inclusive gera consequências ante o fluxo migratório de pessoas tentando escapar da Venezuela aqui para o Brasil, a manifestação foi muito atenuada. Olha, precisamos aguardar as cédulas eleitorais, não há provas. Enquanto, por exemplo, existem manifestações extremamente graves, né, sérias, por assim dizer, contra, por exemplo, Israel e outras questões. Não estou aqui dizendo que a gente não deva se manifestar, mas eu acho que existiu aí uma diferença de tom que muito diz a respeito de princípios e que muito diz a respeito de como o Brasil pretende tratar essa questão da Venezuela, que é, sim, equivocada, na minha opinião. Sem dúvida. E a gente, obviamente, vai seguir acompanhando, trazendo todos os contextos para vocês.